Então, a gente pode falar da conexão de ancestralidade e orixá de diversas formas, né? Depende do culto, tá? No candomblé, a gente pode entender que, pelo menos na minha opinião, tá? E eu acho que no meu entendimento foi o melhor que eu consegui entender sobre essa conexão. Só existe, tá? Um Ogum, um Exu, um Oxum, um Iemanjá, beleza, um orixá, tá? De todos eles, cada um só existe um. Né? E aqui na diáspora, a gente cultua as qualidades que estão relacionadas aos títulos que esses orixás receberam em África durante a sua vivência, durante a sua passagem, seja em qualquer tipo de passagem aqui no Bahia. E essas qualidades que a gente no candomblé cultua, né, referente a todos os orixás, foi justamente porque os escravizados que vieram para cá na diáspora, muitos deles eram reis, líderes, eram sacerdotes, né? E a gente hoje já entende que em África só é cultuado um orixá, um exemplo, tá? Nessa minha cidade eu cultuo Erinlé. Então todos os meus filhos, os meus súditos, sei lá, todo mundo só vai cultuar Erinlé, né? Porque a cidade é de Erinlé. Então, como veio uma miscelânea de povos, né? De tradições diferentes, de culturas diferentes, de religiões, né? Diferentes, aqui na diáspora houve isso. Então, com essa mistura toda, aqui no Brasil, eles se agruparam, se fortaleceram para que pudesse ter o seu culto, a sua cultura, então, mantida. Então, prestem atenção. Se houve uma mistura, né? Inclusive, os descendentes desses escravizados, muitos também foram se misturando. Não eram mais só, um exemplo, eu de uma cidade e a minha esposa da mesma cidade. Era tipo, eu de uma cidade, de uma parte ali da própria Nigéria, do próprio Benin, da própria Angola. E outra pessoa de outra, né? De outra parte, que cultuava um outro tipo de entidade. Né? Outro orixá, ou inquice, ou vodum. E com essa mistura, houve o que se caracteriza hoje o culto do candomblé no Brasil. Com várias adaptações, claro, e tudo mais, isso é válido. Então, se eu cultuo Erinlé na cidade e casei com uma mulher, né? Fiz filhos, né? Com uma mulher que cultuava, que era, sei lá, de Oió, vamos supor. Que era do culto a Xangô, ou do culto a Oiá. E os meus descendentes, eles deveriam ser, né? Por essa lógica, descendentes do culto de Erinlé e de Oiá. Mas aqui na diáspora não é bem assim, né? Porque o culto se misturou e aí vamos supor que iniciou em outro orixá. Eu tô dando esses exemplos para que vocês consigam pensar, tá? Quem gosta da coisa muito vapt-vupt, é isso e é isso, não faz pensar, vai para outro perfil que também não tem paciência não, tá? Por isso que demora mesmo. Eu gosto de fazer pensar. Certo? Então, isso a gente também tem que levar em consideração. E agora eu vou chegar a essa questão de orixá, ancestralidade, e vou dar o exemplo da minha vida, tá? Eu sou filho de um homem e de uma mulher que não são iniciados no culto, né? Sendo que eu sou iniciado. Olha essa situação. Enquanto vivo, o meu pai, as pessoas, né, falavam que ele era filho de Obaluaê, porque ele tinha psoríase. Olha o sincretismo também nessa situação, coisa que nada pode ser nada a ver, né? Como pode ser tudo a ver. Mas como ele não era do culto, não fez um jogo, nada, tá aí, ó, uma incógnita. Tô falando que as pessoas achavam. Era de Omulu com Iemanjá, se eu não me engano. E a minha mãe já foi jogado e tudo mais, e ela é de Iemanjá como Oxalá. E eu deveria, então, ser cultuar qual orixá? Porque eu sou iniciado de Erinlé. Como eu não sei se realmente a minha mãe ou meu pai, né, aquela lógica da descendência, tá, gente? Tiveram descendentes ligados a alguém que foi escravizado e que esse alguém, que pode ser meu tatatatá, minha tatatatá, que era do culto de tal orixá em África. Como a gente não tem isso na diáspora, eu entendo, tá? Eu, Oscar, entendo que, possivelmente, algum dos meus antepassados podem ser ligados, eram ligados ao culto de Erinlé, de Oxum, né? Alguma coisa relacionada a isso. Né? Por quê? Desde o início da minha caminhada espiritual, ou era de Logum Edé ou era de Oxóssi. Muito mais Logum Edé, tá? Do que Oxóssi. Aí fui feito de Odé-Inli. Odé-Inli lá em 1990 bolinha, 98. E aí eu fui iniciado de Oxóssi no candomblé, com a qualidade de ser um Odé-Inli, Erinlé. Aí foi isso que, tipo, coisa assim, essa é a conexão. Por quê? Eu sou iniciado, porque como a gente também entende que eu sou uma pessoa iniciada, eu vou virar um ancestral. Todo iniciado vai virar ancestral, né? Obviamente, se for praticante do culto e tudo mais, se for uma pessoa que contribuiu para a comunidade, né? Não estou falando que vão me colocar como um egum de uma casa, né? Pelo amor de Deus. Falando que eu vou ser reverenciado como um ancestral que fez algumas coisas, foi legal, foi maneiro, né? Maluco às vezes, mas foi legal. E isso é muito bom de eu pensar dessa forma. Então, eu sou iniciado num ancestral que tem ligação direta com o culto de Oxum, de Erinlé, dos antepassados, tá? De África. Foi uma coisa que eu, achei uma lógica nisso, né? E pode ser, tipo, Oxum, um exemplo.
né? Porque todos da minha família são regidos por Oxum. Oxum é o orixá que responde da minha família. Oxum é o orixá da minha família, né? E aí você vê, tem uma ligação com Irinlé e tudo mais, né? Bom, é isso. Eu pelos estudos, eu tive essa lógica, né? Justamente por causa disso. Agora, se você for olhar por outra, como culto tradicional, não tem essa ligação muito, vamos dizer assim, pelo menos se tiver, alguém me explica, tá? Eu não identifiquei, porque, por exemplo, eu posso me iniciar em Exu, entrar algum, Iemanjá, lá, depende do oráculo. E sendo assim, quando iniciado, já existia essa partícula ancestral dentro de mim ligado ao culto de orixá, e quando eu passei pelos rituais, não é que ela foi plantada, não vamos dizer assim, mas pode ser assim também. Ela foi acesa, vamos dizer, sabe? O axé relacionado àquele orixá, ele foi aceso dentro de mim, plantado dentro de mim, né? Obviamente com a autorização do meu ori, que o meu ori é muito mais ancestral do que qualquer culto, no caso, né? O ori é nosso, né? Ligado à nossa ancestralidade, é o orixá mais ligado à nossa ancestralidade, e sem autorização de ori, nada é feito. Então é isso que eu entendo, essa é a conexão que eu acho, na minha opinião, mais lógica. E vocês? O que vocês acham sobre isso?